Caros colegas advogados, o tema que hoje eu acho interessante abordar é sobre a nossa responsabilidade perante nossos clientes. É certo que a OAB inteligentemente estabeleceu seu código de ética, todos os itens que o advogado tem que respeitar. E, por outro lado, também nós devemos exigir respeito, mas recentemente eu particularmente tive um caso em que eu vi uma falha muito grande em relação a dois profissionais. Um profissional que foi contratado por uma empresa para cuidar de um processo trabalhista, um processo simples, mas que hoje se tornou um processo complicado, e um outro caso de um profissional que foi procurado por uma pessoa, um reclamante, e que infelizmente não deu a atenção adequada a este reclamante, e que o resultado acabou sendo totalmente diferente do que poderia ser. Então, eu gostaria de fazer isso em duas partes. Primeiro, desse profissional, porque nós podemos sempre estar atuando tanto para a reclamada como para o reclamante, e de uma forma inteligente, sempre quando formos preparar, no caso do reclamante, uma ação, nós devemos sempre estar atento para que o que o colega da outra parte vai estar fazendo em termos de defesa em relação a essa reclamação. Então, é importante você sempre estar pensando dos dois lados, porque assim você tem uma melhor visão e, com certeza, um melhor resultado. O exemplo que eu vou trazer de um processo trabalhista em que o advogado fez a defesa de uma empresa, de uma pequena empresa, para não dizer quase uma empresa individual, havia uma reclamação trabalhista essa que, nos exageros do passado, ela montava algo em torno de R$100 mil, e nessa ação tinha um pleito de registro, um pleito de pagamento de verbas rescisórias, registro no GFIP, liberação do seguro-desemprego, enfim, aquilo que é o trivial numa rescisão de contrato de trabalho. Assim sendo, mesmo com todas essas pendências, o valor, de uma certa forma, estava exagerado. Tanto é que, em primeira audiência, se firmou um acordo num valor bem inferior a isso. O valor ficou em cerca de 10%. E nesse acordo estabeleceu-se aí uma multa diária para o registro da empregada, a regularização na GFIP e a documentação necessária para o seguro-desemprego. E o restante, os R$10 mil restantes, a serem pagos em 5 parcelas de R$2 mil. Ótimo, encerrou o assunto. Uma ação que ocorreu há 4 anos atrás. O cliente deve ter, no primeiro momento, cumprido com aquelas obrigações, e o advogado, por sua vez, deve ter concluído o seu trabalho. Por que deve? Porque não ocorreu. Eu fui procurado por esta empresa, essa microempresa, e, para minha surpresa, eu constatei que esse processo, depois do acordo, teve N movimentações com relação à parte da reclamante. Porque o que ocorreu
após a assinatura do acordo, foram simplesmente 2 pagamentos do acordo e, até o momento, porque a empresa não consegue encontrar os comprovantes, então provavelmente não fez os pagamentos, não executou os outros 4 pagamentos do acordo. Tudo bem, são 4 pagamentos de R$ 2.000 cada, são R$ 8.000, tinha uma multa de 50%, então os 8.000 vai para 12.000. Que da época atual para a época presente vai ter juros de 1% ao mês e correção monetária. Mas restou a obrigação de fazer, cuja multa era de R$ 100 ou R$ 200 por dia de atraso na execução do trabalho de registro, regularização da GFIP e seguro-desemprego. Isso foi regularizado via judicial, mas a empresa não cumpriu. Então ela tem que pagar essa multa. O advogado da reclamante está pleiteando esse número vezes o número de dias de lá de 4 anos atrás para agora. Então nós estamos falando aí de mais de 1.000 dias, né? Um absurdo. Considerando por absurdo que sejam, arredondando, 1.000 dias, que são mais, e que a multa é de 200 por dia, seriam R$ 200.000 dessa multa. Lógico que tem exageros, está extrapolando qualquer direito, tem como discutir, mas levando nu e cruamente ao que está ali estabelecido no acordo, é isso que deveria rezar num pleito. A empresa está fechada. O que fez a reclamante? Pediu a desconsideração de pessoa jurídica para pessoa física. Então agora o sócio é que está sendo acionado. E o sócio, se tiver bens, se tiver conta bancária, vai ter isso bloqueado e não vai poder se utilizar caso o bem não seja um bem de sua moradia, mas seja um veículo, seja uma casa de veraneio, enfim, qualquer um desses outros itens vão ser bloqueados em função dessa ação. Aonde está a responsabilidade do advogado aí? Essa reclamada, ela não teve conhecimento disso. Ela pode ter cometido um erro lá atrás e não fazer o pagamento das parcelas do acordo, que, na minha opinião, é obrigação do advogado acompanhar isso e cobrar do seu cliente se ele está cumprindo aquilo que ficou determinado, independente do que tenha sido assinado em termos de contrato de prestação de serviço. O advogado é um procurador da empresa e, se ele assinou um acordo, ele tem que acompanhar esse acordo até o seu final. Ele foi contratado para isso e não só para fazer audiência. Segundo, ele recebeu, durante todo esse período, notificações do que estava acontecendo no processo. É habitual e normal receber isso. As notificações e o andamento do processo é endereçado ao advogado e não às partes. Portanto, todas as notificações que esse advogado ou advogada recebeu teriam que ser diretamente e imediatamente comunicado ao seu cliente, para que ele esclarecesse por que não fez o depósito, porque isso aconteceu, se eram 6 parcelas, muito provavelmente o reclamante ingressou com um pedido, uma denúncia de que o acordo não estava sendo cumprido na 3ª parcela. Então ele poderia ali regularizar. Da mesma forma que as anotações, elas também não foram feitas, por que motivo? Um erro da contabilidade desse cliente, ou um cliente que estava
próximo da crise que aconteceu no país e com isso também deixou de ter uma série de serviços. Enfim, pode ter ocorrido tudo, mas nenhum dessas situações se justifica. Porque aquele que recebe a informação, que tem o controle de informação, ele tem que administrar e tem que coordenar e cobrar disso do seu próprio cliente. Porque se o cliente o procurou como advogado, não foi só para fazer uma defesa, para representá-lo juridicamente, mas sim para ter um profissional que possa assistir na sua plenitude. Então, caros colegas, quando da sua contratação para a prestação de serviço, junto a um cliente e junto a uma reclamada, como foi o exemplo que eu acabei de trazer, eu sugiro que você tenha no seu escritório, no seu dia a dia de trabalho, uma agenda em que você administre cada um dos seus clientes. Tenha um mecanismo para administrar os seus clientes. Assim, você estará sempre evitando um dano maior que pode, muitas vezes, trazer uma consequência grave, como é esse caso. Esse caso, por mais que o cliente, a reclamada, tenha cometido uma falha em não fazer o depósito, o advogado também, ou a advogada também é corresponsável por tudo isso. Principalmente porque durante mais de 2 anos ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo de irregular no processo e não comunicou ao seu cliente. O cliente veio a tomar conhecimento agora, porque recebeu uma notificação como pessoa física, porque até o processo de descaracterização de pessoa jurídica para pessoa física já aconteceu e nada disso foi discutido. Então agora ele, como pessoa física, responde por tudo isso. E se eventualmente ele tivesse algum valor, que eu não sei se tem, em conta bancária, muito provavelmente vai ser bloqueada e vai trazer um caos e, principalmente, algo que vai ser discutido ainda, porque essa multa é uma multa absurda em que está sendo cobrado e que está sendo ali pedido a sua execução.